Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula nossa de escrita científica do primeiro semestre de 2020. É uma aula remota do curso de pós-graduação do mestrado profissional em segurança pública da Universidade Estadual de Roraima, aqui da UER. Essa aula é uma aula que nós estaremos transmitindo para vocês através do YouTube. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva. Teremos uma excelente aula com certeza. Lembre-se que estou sempre enviando as atividades para os alunos, para vocês, através do e-mail específico da disciplina de escrita científica. E também criamos um grupo de WhatsApp para que nós possamos trocar informações, vocês perguntarem quando têm dúvidas, né? Todas as atividades que vocês realizam deverão continuar sendo enviadas para o meu e-mail institucional que você já conhece também e vocês têm enviado as outras atividades das outras aulas remotas. Não esqueça de identificar sua atividade com o número da aula de hoje. A aula número 6, por exemplo, e o título da aula que nós teremos hoje, tá bom? Para que eu possa já colocar a sua atividade certinha lá no seu nome. Não esqueça também de colocar o seu nome, o seu RA, a sua turma, o semestre que você está estudando, a disciplina, o nome do professor e a data, para que nós possamos identificar direitinho a sua atividade, tudo bem? O tema da aula de hoje ele é muito específico, né, para a nossa disciplina. Nós vamos falar sobre os tipos de conhecimento, conceitos de ciência e classificação dos métodos. É uma aula que vai acrescentar conhecimentos aos nossos conteúdos, né? E os conteúdos que nós vamos estar tratando serão os tipos de conhecimentos, métodos de pesquisa em ciências. E também teremos um objetivo específico, né? Que é conhecer os tipos de conhecimento e métodos em pesquisa. Para falar sobre isso, nós temos que comentar também o que é conhecimento popular. Conhecimento popular é aquele adquirido pelas pessoas no seu cotidiano, com base apenas na experiência vivida ou transmitida por alguém. É aquele conhecimento que passa de pai para filho, de avô, né? E vai passando de geração em geração. As pessoas vão falando e nós vamos assimilando esse conhecimento. Tem conotação valorativa e verificável, mas não possui sistematização própria. É inexato, é falível, né? E, pois, não consegue uma generalização das possibilidades, também conhecida como senso comum. Então, esse senso comum, nós falamos que é o conhecimento popular, é aquilo que nós ouvimos todos os dias, né? Sem ser na escola, nos livros, né? Como que nós podemos classificar a ciência? Nós podemos classificar ciências em formais, que estudam as ideias, e factuais, que tratam de objetos, coisas e processos. As formais, elas se dividem em lógica, matemática, as factuais se dividem em naturais e sociais. Nas ciências naturais, nós encontramos a física, a química, a biologia, a agronomia. Nas sociais, nós encontramos a sociologia, o direito, a antropologia cultural, a economia, a política, a psicologia social. E aqui também nós encontramos as ciências humanas, todas as que estão dentro das ciências humanas, né? Quais são os tipos de conhecimento que nós temos? Nós temos aqui 4 tipos de conhecimentos. O conhecimento popular, nós já falamos um pouquinho dele, ele é superficial, é sensitivo, é subjetivo, é assistemático, não se estuda na escola, e é acrítico. Ninguém faz crítica para ele, né? O conhecimento científico ele já é muito diferente do popular, ele é real, é factual, ele acontece de fato, né? É acumulativo, a ciência vai acumulando conhecimento, né? Vai acima de tudo, nós vamos acumulando conhecimento através da geração que nós temos. Ele é acumulativo, é sistemático, nós aprendemos nas escolas, aprendemos nos livros, é verificável, você consegue ir lá no laboratório e verificar por que aquele produto, né? Nós estamos agora procurando uma vacina para a pandemia, para o Covid-19, não é mesmo? Então, enquanto ele não for testado na população, em laboratório, ele não é um produto que possa ser recomendado. Aproximadamente exato. O que é uma coisa aproximadamente exata? Não é totalmente exato. Ele fala, não, ciência é exata. Não existe uma verdade completa.
Hoje nós podemos estar falando que algo é verdadeiro, amanhã pode surgir um fato novo e mostrar que aquela pesquisa, aquele conhecimento que era científico já não é mais real. Não é por isso que a ciência ela deixa de ser uma ciência verdadeira, né? Hoje nós podemos ter um conhecimento, amanhã outro. O conhecimento filosófico é valorativo, é racional, é sistemático, não verificável, é infalível. O conhecimento religioso, ele é valorativo, ele é inspiracional, é sistemático, não verificável e é infalível. É uma ciência religiosa, né? Um conhecimento de ciência. Não pode falar que não é um conhecimento, a pessoa vai lá numa igreja tal e se cura. Bom, não. Para a pessoa é um milagre. Para a ciência não existe, mas ele é infalível. Dizemos que foi pelo poder de Deus, né? Bom, continuando falando sobre o conhecimento científico, nós estamos praticamente decidindo o conhecimento através de um produto. Ele é um produto resultante da investigação científica. Surge da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, do senso comum. Então você tem algo que é do senso comum e você quer estudar. Quando você estuda e classifica ele dentro da ciência, ele já é um conhecimento científico, não é mais um conhecimento do senso comum. Do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e de discussão intersubjetiva. Então, a pessoa tem um conhecimento. Por exemplo, vou falar para vocês um que é simples. Rapadura é doce, mas não é mole, não, ela é dura. Bom, essa frase já foi discutida em laboratório, já foi feito trabalhos dela de TCC, já foi feito trabalho de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vocês imaginem que um trabalho de doutorado deu várias páginas, foi um compêndio. Mas no conhecimento popular era simplesmente rapadura é doce, mas não é mole não, né? Mas você quando vai provar, lá a ciência vai mostrar o que ela tem, quais são as qualidades dela, cientificamente, se ela tem ferro, potássio. Então, já não é mais um conhecimento de senso comum, não é verdade? Bom, ciência e tecnologia. Tecnologia produz técnica. Ciência produz conhecimento. Em relação à ciência, pode-se dizer que a tecnologia é um passo à frente em direção à sociedade. Então, nós estamos vivendo na era da tecnologia, não é verdade? Hoje não conseguimos viver sem um celular. Há pessoas que ficam sem o celular, o seu WhatsApp não funciona, a internet não funciona. Aqui nós vamos, por exemplo, para o interior, eu estou falando para vocês do sítio. Essa aula eu estou gravando para vocês agora de manhã do sítio. Então, aqui no sítio a minha internet é um pouquinho ruim, né? Então, se você vai mais para o interior ainda, você pode ficar sem sinal nenhum, mas você não deixa de ter um celular. Ele está ali, a mensagem está vindo. A hora que você estiver em contato com uma rede que possa receber o sinal, as mensagens aparecem. Então, ele está sempre à frente em direção à sociedade. A sociedade parece que depende, assim como você depende do seu corpo, do seu braço, né, do braço direito, do braço esquerdo. Nós precisamos da comida para se alimentar, da água para beber, e nós precisamos também dos conhecimentos científicos. Faz parte da nossa vida diária, né? Bom, CIT, né, que é conhecido. O estudo da interação da radiação com a matéria por Einstein o levou a descrever as leis que fundamentam a ação do laser, né? Então, o que nós vemos aqui? A ação do laser, ela é completamente misturada com a matéria. A fabricação de um laser em escala industrial passou a ser um desafio tecnológico. Então, o conhecimento científico, a ciência e a tecnologia, elas produzem isso, né? A radioatividade, ou então os produtos. Você sabe por que o raio-x tem o nome de raio-x? Quando a pessoa inventou lá o raio-x, né? Eu não me recordo o nome dele, ele colocou um X bem grandão, não me lembro do nome que eu vou pôr, ele falou assim, vou dar um nome. E acabou virando raio-x porque ele não conseguiu se lembrar do raio-x, é ciência, né? Mas você vai lá e fala assim, vou tirar um raio-x, né? A invenção do primeiro laser artificial, muitas décadas depois,
também foi um grande avanço na ciência. Hoje, produzir lasers para aparelhos de CD é dominar uma tecnologia e nada tem a ver com ciência. Vocês vejam como que a coisa vai evoluindo, né? Dominar tecnologia não implica em dominar a ciência que originou a tecnologia. Então, hoje nós temos o laser naquelas canetinhas, né? Tem pessoas que têm um laser que fica apontando para os aviões. Então, o que é o laser? Bom, vamos trabalhar o método científico. O método científico é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, isso é um método científico, né? Então, quando a Lakatos escreveu isso no livro dela, que é um livro de metodologia científica, a gente vê que método científico ele é sistemático, é racional. Então, ele é um conhecimento que você consegue estudar nos meios acadêmicos, na escola. Por isso que se chama conhecimento científico, é o método científico, né? Maneiras de se fazer uma pesquisa científica. Formas de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. Ferramenta utilizada na ciência para aquisição e construção do conhecimento. É de fundamental importância, pois permite reproduzir a pesquisa científica. Possibilita a validação através da observação, essência da ciência. Para você falar que é ciência, você não pode pegar a cobra morta e falar assim, a cobra está aqui. Não é aquele provérbio popular? Você mata a cobra, mas você tem que mostrar a ferramenta que você matou a cobra. Não precisa ser um pau, pode ser um pedaço de ferro, pode ser uma pá, pode ser uma enxada, não é verdade? Bom, permite reproduzir a pesquisa científica. Então, isso é método científico. Você reproduz o que você já tem. Você tem um produto e você vai fazer a produção dele em larga escala. Vamos falar de novo da vacina da Covid-19, né? Então, todo mundo está correndo atrás de uma vacina, claro. Essa vacina não vai ser de graça. O governo pode até distribuir gratuitamente essa vacina para a população, mas ela vai custar muito caro aos cofres públicos. Por trás disso, nós temos uma indústria farmacêutica, né? A ciência querendo ganhar dinheiro. Método científico. Métodos científicos clássicos. Método indutivo. Galileu e Bacon, né, do século XVII, eles falaram muito sobre isso. A descoberta de princípios gerais, principais, né, gerais, a partir de conhecimentos específicos particulares. Do micro, você vai para o macro, conceito. Nós já falamos isso nas nossas aulas passadas, né? Método dedutivo, o Descartes, do século XVII também. Então, praticamente, esses métodos científicos surgiram na mesma época, né? A aplicação de princípios gerais a casos específicos particulares. Aí você vem do macro para o micro. É um conceito também. Esse aqui, olha, o indutivo, ele vai do micro, do pequenininho para o macro. Ele vai crescendo, ele vai abrindo o horizonte. Esse outro não, você vem do macro, é um funil virado para baixo. Você vem do macro, né, e vai diminuindo até chegar no micro. E o método hipotético dedutivo, a partir das hipóteses, né, formuladas, deduz-se a solução do problema. Então você parte da hipótese para chegar no seu problema, né? Esse é o método hipotético dedutivo. Ainda falando de método científico dedutivo, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos, logo, todos os cães têm coração. O indutivo, todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm coração. O método hipotético dedutivo. Esquema, método hipotético dedutivo do Popper. Expectativas de conhecimento prévio, você tem um problema, as conjecturas que favorecem e o falseamento dessa pesquisa. Então veja só, o problema, conflito com teorias existentes, conjecturas, nova teoria, solução proposta, o falseamento, tentativas de refutação, rejeição pela observação e experimentação.
E a pesquisa? Pesquisa é o conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticos que tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas e a exploração ou criação de novas realidades. Então, isso é pesquisa. A pesquisa é utilizada para gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vive, obter ou sistematizar a realidade empírica, conhecimento empírico, responder a questionamentos, explicar ou descrever, resolver problemas, atender às necessidades de mercado. Isso é pesquisa. Para que ela é usada? Nós utilizamos a pesquisa para quê? Vocês estão fazendo um mestrado e, obviamente, quem vai escrever uma dissertação, todos que optarem por esta forma de sistematizar o conhecimento, você vai fazer uma pesquisa, seja ela bibliográfica, né? Nós vamos explicar melhor mais para frente. A pesquisa científica, ela se encontra, né, a pesquisa básica ou fundamental e a pesquisa aplicada ou tecnológica. Essa daqui gera conhecimento. Os conhecimentos são aplicados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas. A pesquisa aplicada ou tecnológica gera produtos, gera processos, gera conhecimento, possui finalidade imediata, né? Então você já começa a trabalhar com ela. Melhoria da qualidade de vida. Então, essas pesquisas, elas giram em torno da melhoria da qualidade de vida. Imagina uma água tratada. Você vai beber uma água aí do Rio Branco, a gente vai beber a água na nossa torneira da nossa casa, mesmo que a pessoa não passe essa água por um filtro, o ideal é que ela fosse filtrada, né? Mas se a pessoa não passa água por um filtro, ela não é a mesma água que está saindo lá do Rio Branco. Há pessoas que falam assim, quem bebe da água do Rio Branco, volta para cá, não sai daqui, né? Então, todos nós que estamos aqui em Boa Vista, bebemos da água do Rio Branco. Essa água do Rio Branco não é a mesma água que está lá no Rio Branco, né? Nós já bebemos uma água bem tratada, ou a água mineral, né? Tipos de pesquisa científica, os critérios, finalidade, básica, aplicada, objetivos, ela é exploratória, descritiva e explicativa. Os procedimentos, bibliográfica, documental, experimental e outros. Natureza, qualitativa, quantitativa. E o local de realização é o campo, o laboratório. Então você tem esses critérios para você fazer a sua pesquisa. São passos que você deve escrever. Na hora que você vai escrever a sua dissertação, você tem que escrever numa linha lógica de construção de pesquisa científica. E essa é a forma, né? A pesquisa ela é básica. Os objetivos é uma pesquisa exploratória, ela é descritiva. Né? Os procedimentos que você vai adotar é uma pesquisa bibliográfica, ela é documental. Pesquisa bibliográfica geralmente é documental, porque você vai procurar documentos para poder se basear nela. Ela é experimental, tem outros tipos de aplicação. A natureza, ela é qualitativa, é quantitativa. Geralmente uma pesquisa, ela nunca é só qualitativa, nunca é só quantitativa. Eu tenho visto muito isso em bancas. Ontem eu participei de uma banca de mestrado aqui da nossa universidade, da UER, e, né, estava lá dizendo que era uma pesquisa qualitativa. Só que iria ser gerados alguns dados gráficos. Então, não é só qualitativa, é quantitativa. Agora, quando ela tem mais quantitativa, tem só números, ela é só quantitativa? Não. Você nunca fica numa pesquisa só aqui, né? Ou só quantitativa ou só qualitativa, não fica nisso. Digamos que eu vou fazer uma pesquisa para saber quem vai ser o prefeito da cidade aqui de Boa Vista hoje, né? Então as pesquisas que são feitas, digamos que o IBOP faça uma pesquisa, sei lá, ou algum outro órgão faça uma pesquisa para saber hoje como que a população votaria, em quem ela votaria. Então tem lá os candidatos, todos os candidatos, e sai a pesquisa e fala assim, olha, se fosse hoje a eleição, fulano ganharia com uma margem de erro de 2, ou para mais ou para menos, esse daqui seria eleito porque ele tem 55% dos votos
e esse outro tem apenas 45, ou vai aumentando, vai diminuindo, né? Se tem vários candidatos, vai diminuir para todos, mas sempre vai ter um que estará no primeiro lugar. Aí o que fazem os outros candidatos que estão mais abaixo? Eles começam a bombardear aquele que está no primeiro lugar para que ele possa cair, eles possam pelo menos ir levar a eleição para um segundo turno, que às vezes vai para o segundo turno e o candidato que estava com mais votos no primeiro turno, ele pode perder para o outro que estava com menos um pouquinho que ele. Vocês viram? Se você não consegue a maioria absoluta, 50% mais um, vai para o segundo turno. Eu pergunto para você, essa pesquisa que eu estou falando para você, ela é qualitativa ou quantitativa? Eles vão pesquisar pessoas. Aí fala assim, pesquisou todas as pessoas de Boa Vista para saber quem vai ser o prefeito? Não. Ué, mas como que pode falar que vai ser o prefeito sendo que pesquisou somente algumas pessoas? Porque ele atinge todos os graus e níveis da população. Ele pega, por exemplo, os alunos da UER. Não precisa fazer a pesquisa com todos os alunos para que você saiba qual é o pensamento de todos. Você verifica com alguns naquela amostragem e depois vai falar assim, ó, na UER, fulano de tal ganhará a eleição. Mas ele, digamos, vai perder na federal ou vai perder no IFE. Entendeu? Mas ele pode juntar tudo e falar assim, em pessoas que têm cursos de graduação, são pessoas formadas em faculdade, esse candidato seria favorável. Mas ele perderia na base da população, que é muito mais às vezes, e ele vai perder. Pode até ser que os intelectuais queiram uma pessoa, mas os outros não. O que acontece? Ele acaba ganhando a eleição. É uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Só apareceu números? Não. A hora que nós vamos fazer a análise desses números, ela se torna qualitativa, vocês estão vendo? Então, se eu tenho uma pesquisa qualitativa, né, eu vou pesquisar numa escola, verificar como que os alunos da escola estão entendendo o problema da pandemia. Eu vou pesquisar 30 alunos, olha, já partiu para números, 30 alunos. Para você partir para 30 alunos, você vai ter que fazer o quê? Uma delimitação. Bom, são cinco salas de aula de, por exemplo, sétima série, sétimo ano. Aí você vai lá e vai escolher apenas uma com 30 alunos. Por que você escolheu só uma? Você tem que determinar isso na sua pesquisa. Por que é que você delimitou, sendo que você tinha 5 classes, né, 5 turmas, e você ficou só com aquela? Foi aleatório? Ou não, você escolheu aquela porque você tinha mais facilidade, o professor você já conhecia, você tem que explicar isso na sua pesquisa. Então ela não é só qualitativa, ela vai aparecer números, lá na frente você vai colocar os gráficos. Olha, eu fiz uma pesquisa, eu apliquei um questionário para os alunos, as questões eram todas abertas, né? Todas dissertativas, um problema seríssimo, porque se você faz 10 perguntas dissertativas, a hora que você vai tabular os dados, codificar esses dados, não vai dar muito número. E é uma pesquisa qualitativa, vocês estão vendo? Como que muda o foco? O local da realização, ela pode ser um campo, né? O que é um campo? O campo não é onde está lá os bichos, né? O gado comendo o boi, né? O cavalo, não. O campo é onde você vai estar fazendo a sua pesquisa. Digamos que você vai fazer uma pesquisa de campo lá na penitenciária de Boa Vista, né? Você vai lá na penitenciária de Monte Cristo e você faz a sua pesquisa. Então, essa pesquisa é uma pesquisa de campo. Você saiu da universidade, você saiu da sua casa e foi lá pesquisar tanto um número de pessoas, pesquisa de campo. Mas não é uma pesquisa de campo, você vai fazer uma pesquisa em ratinhos, por exemplo, né? Em animais. Você vai verificar, primeiro você vai testar em animais, você vai primeiro testar no laboratório. Mas depois que você fez essa pesquisa em laboratório, digamos aí com a vacina, né? A turma é contra os animais no laboratório, né? A maioria das pessoas é contra você pegar um cachorrinho, ficar lá picando vacina nele, um ratinho, não sei o que, coitado do bichinho, né? Mas depois ele tem que sair para as pessoas, não adianta só aplicar aquilo. Aí os bichinhos vamos ser nós que vamos ser os bichinhos, as pessoas, né? A vacina, para ser aplicada nas pessoas, primeiro vai ser testada nos cobaias. Quem é o cobaia agora? O cobaia agora é uma pesquisa de campo, são pessoas. E aí, a pessoa pode receber aquela vacina? Ah, mas ela já foi testada no laboratório, animalzinho, ele morreu de câncer, não sei o quê. Gente, cada um vai ocupar o seu lugar na pesquisa. A pesquisa científica, ela não se preocupa com o indivíduo. Aqui no laboratório é um tipo de pesquisa, aqui é outro.
Ela pesquisou quantos? Ela é quantitativa também. Foi pesquisado em laboratório com cerca de 300 mil ratos? Não. Ela vai pesquisar uma quantidade, vai ter uma quantidade certa aqui, né? Seguindo em frente. Tipos de pesquisa, então. Nós temos o objetivo, as fontes de dados e os procedimentos da coleta de dados. Nos objetivos, ela é exploratória, ela é descritiva e ela é explicativa. As fontes dos dados pode ser o campo, pode ser o laboratório e pode ser uma pesquisa bibliográfica. Aqui no campo você vai sair, vai fazer a pesquisa lá. No laboratório você vai ficar dentro do laboratório fazendo uma pesquisa também. Pode não ser uma pesquisa com ratos, com animais, né? Pode ser uma pesquisa de alimentos. Se você vai pesquisar um alimento, como que ele está, qual é a validade de um alimento? Hoje tudo tem validade, até a gente tem validade, né? Então você vai vendo a validade do alimento. Olha, esse alimento vale até o dia 10, mas às vezes você compra um produto antes do dia 10, vai vencer dia 10 de dezembro. Poxa, vou comprar esse produto 10 de dezembro, ainda tem mais 3, 4 meses para frente, né? Mas você leva para casa, compra o feijão, por exemplo, no supermercado, está lá a validade dele. Você leva para casa, dali a pouquinho ele começa a criar caruncho, começa a criar bicho, o arroz começa a criar bicho. Ué, mas não tinha validade? Vocês estão vendo como que é? E ele pode, muitas vezes, passar a época da validade e não criar nenhum bicho. Quem é que determina a validade? Foi o laboratório? Foi a pesquisa de campo? Como que é feito a base nesses cálculos, né? Tudo tem validade, o açúcar tem validade, o sal tem validade, a água tem validade. Eu, quando era criança, nada tinha validade, entendeu? Nós bebíamos água da bica, e ela bebia água da bica, levava para casa, e ninguém ficava doente, se ficava doente já morria mesmo, não tinha problema, né? Hoje, tudo tem que ter validade, o sal tem validade. Imagina que a gente ia comprar óleo, tinha validade. Então, hoje tudo tem validade. Será que a data de validade vale mesmo? É questionável. Tem que ter uma pesquisa para poder validar isso, né? Os procedimentos de coleta de dados. A pesquisa experimental, ela tem uma pesquisa, ela é experimental. Ex post facto, é um levantamento de dados, é um estudo de caso, você vai separar um estudo de caso, é uma pesquisa-ação, é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa documental. Então, esses são os procedimentos de coleta de dados, né? Mais para frente eu estou preparando uma aula para vocês de estudo de caso e uma pesquisa-ação. Vamos ver se dá tempo de até o dia 15. Nossa última aula vai ser dia 15 de setembro. Então nós estamos praticamente há 15 dias para terminar nossas aulas, né? Eu estou verificando também uma possibilidade de atendermos vários pedidos de vocês que têm sido feitos no meu WhatsApp, né? Tanto individual quanto no WhatsApp do grupo de vocês, perguntando, professor, o artigo que nós vamos fazer, como ele deve ser? Então, nós vamos mais daqui uns tempinhos aí, eu vou falar para vocês como vocês vão fazer. Não vai demorar muito não, tá bom? Tipos de pesquisa científica, objetivo. Exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? Primeira aproximação com o tema. Visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema, recuperar as informações disponíveis, descobrir os pesquisadores. É feita através de levantamento bibliográficos, entrevistas com profissionais da área, visitas a instituições, empresas, etc., websites, etc. Então, isso é uma pesquisa exploratória. Está vendo como é fácil você determinar o tipo da sua pesquisa? Nessa aula nossa aqui nós vamos deixando para vocês facilidade para vocês entenderem o que é pesquisa e como você escrever a sua pesquisa, né? Continuando ainda, falando de tipo de pesquisa, agora o objetivo dela, ela é descritiva. O que é uma pesquisa descritiva? Levantamento das características conhecidas, componentes do fato, fenômeno, processo. O próprio nome já diz, é descritiva, você vai descrever. Então, você vai escrever? Eu vou fazer uma pesquisa escrita. Ela é uma pesquisa descritiva. É feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas de fato, fenômeno, processo escolhido. Então, você vai descrever o que você observou. A gente fala que a gente costuma ter um caderninho de campo. Vocês têm que ter esse caderninho de campo se você for fazer pesquisa de campo. O que é o caderninho de campo? É aquele caderno que você vai anotar tudo o que você viu. Se você vai fazer uma entrevista com uma pessoa e ela não quer que você anote nada, que você grave, você vai fazer a pesquisa, mas ela vai falar com você, vai ficar gravado na sua cabeça. A hora que você sair na porta do lugar,
Você não pode ficar escrevendo na frente dele. Você já pega o seu caderninho de campo. Hoje nós temos celular, nós temos tablet, nós temos computador, né? Notebook. Você já vai pegar, se você vai escrever no papel, se você vai escrever digital, escreva os pontos importantes. Quais são os tópicos que você está lembrando ali, naquela hora. Não vai para sua casa, não. Já para na porta ali da penitenciária, na porta da escola que você vai pesquisar, sei lá. Você já escreve ali os pontos importantes. Você pode até colocar, olha, o que eu vi lá dentro agora? Eu falei com ele, ele falou isso, está na entrevista. Você coloca, você não precisa escrever a entrevista inteirinha, porque senão você vai ficar a vida toda ali. Você coloca as partes importantes, os tópicos mais importantes. E se você quiser um subtópico, algumas coisinhas para você lembrar mais. Chegando em casa, você já começa a escrever. Começa a descrever esses fatos. Porque se você tiver um caderninho de campo, você anota algumas coisas, você não vai conseguir anotar tudo. E você deixar para escrever só quando você for escrever a sua dissertação, adeus. Esse conhecimento todinho você vai se perder. Você não gravou porque a pessoa não deixou você gravar. Você não filmou porque não permitiram você filmar. Mas você ouviu. Você tem que ter uma capacidade intelectual de gravar as coisas. Aquela mente que a gente fala, né? Você vai lá, você fotografa e leva embora. Ou você filma tudinho na cabeça, né? Ela é explicativa. O que é uma ciência explicativa? O que é uma pesquisa explicativa? Visa explicar e criar uma teoria a respeito de um fato, um fenômeno, um processo. Veja que aqui também ele fala de fato, mas você vai trabalhar na pesquisa descritiva, você vai descrever. Aqui não. Visa explicar. Ela é explicativa porque nós vamos explicar por que é que o camarada ele tem uma facilidade para ser uma pessoa tão ruim que mata quem ele vê na frente. Porque ele tem um problema psicológico, ele tem um problema não sei o que, né? O advogado de defesa vai falar que ele é um santo, ele matou por quê? Ele cortou a mulher, ele esquartejou a mulher, ele jogou a mulher para o cachorro comer alguns pedaços, outros pedaços ele enterrou e pôs um concreto em cima, outros pedaços ele queimou. Gente do céu, isso não pode ficar solto na rua, não pode voltar a jogar bola. Mas por que é que o advogado de defesa, ele fala assim, não, esse meu cliente, ele teve que fazer isso porque ele foi traído. Como que a outra pessoa vai conseguir falar que ela não traiu, né? Que ela simplesmente foi assassinada por não só aquele, mas uns 4, 5 brutamontes, né? E aí? Vai jogar bola? Vai sair para a rua? Né? E se você tem dinheiro, ainda melhor. Na verdade, a ciência hoje, você vai fazer uma ciência explicativa sobre isso. Olha, eu não estou falando que acontece isso no Brasil, hein? Não vou me entender mal. Se ocupa com o porquê. Olha aqui, ó. O porquê, né? Substantivado o negócio aqui, ó. O porquê, ó. Do fato, fenômeno, processo, identificação dos fatores que determinam a ocorrência ou a forma que ocorre. Então, vai fazer. Eu quero saber por que acontece isso. Por que o camarada ele gosta de matar a mulher? Por que acontece tanto feminicídio ultimamente, depois que nós estamos reclusos por causa da pandemia do Covid-19? Por que aumentaram os casos? Por que aumentaram aqui em Boa Vista? Por que aumentou no Brasil? Como que é isso? Você vai pesquisar, você vai saber o porquê, tá bom? O que aconteceu? Que forma acontece? Por que está ocorrendo isso? Então, a pesquisa é explicativa. Continuando ainda, é local, o campo, onde acontece o fato, o fenômeno, o processo. Você tem que ir lá ver. Você vai no foco do problema, para que você possa entendê-lo. Coleta de dados e observação de fatos, fenômenos, processos in naturo. O que é isso? Você vai lá, né, vai ter que ficar lá pesquisando. Antigamente as pesquisas eram feitas pagas. Os pesquisadores pagavam observadores que iam lá, principalmente antropologia, né, para que as pessoas pudessem falar para eles como que é, o que está acontecendo. Depois, não, os pesquisadores hoje têm que sair, não adianta você pagar para uma pessoa fazer a pesquisa para você, é crime isso, né? É crime. Né? Em vez de você fazer a sua dissertação, você paga para alguém fazer para você. E isso tem muito nesse país nosso.
Na internet você encontra lá um monte de site que fala assim, manda para cá o seu tema que nós entregamos para você seu trabalho prontinho. O que aprendeu esse aluno? Pode até passar numa banca, hein? Pode até passar numa banca. É verdade, mas é um risco muito grande que a pessoa corre. Vocês já pensaram? Você manda um trabalho, você compra o trabalho, você paga aquele trabalho, você não pode dizer que pagou, porque senão você vai preso. Não é verdade? Vai preso. Eu participei de uma banca na UER, logo que eu cheguei aqui em 2010, né? Quando eu cheguei aqui me chamaram para uma banca e era um dos melhores orientadores que tinha na UER, e eu vi que o trabalho era mais de 90% plágio. Eu convidei o orientador antes da banca, né? E falei para ele, olha, esse trabalho é plágio, do começo ao fim. Olha aqui, tudo isso aqui eu vi na internet, tá tudo na internet. Olha, era um orientador de renome. E ele ficou assim com os dois olhos regalados, né? Falei assim, mas o que eu faço? Nós vamos dar uma solução, eu dou uma solução para você. Eu não falei ainda com outro membro da banca. Mas nós podemos dizer para ele que ele vai ter um prazo para ele mesmo fazer, e ele vai trazer para você ler, e nós vamos querer que você assine que você viu. Só isso. Mas é assim e tal. Senhor, você não viu, chefe. Ou você aceita ou nós reprovamos seu candidato e colocamos lá que você não viu. E a plágio ficou gostando de mim para chu, né? Me ama, né? Não, se tornou um grande amigo meu, um dos melhores amigos que eu tive na UER. Faleceu, era um professor excelente, né? Formas, observação direta, levantamento, estudo de caso. Então, as formas como acontece, né? Tipos de pesquisa científica, o local, o laboratório, caracterizada por interferir artificialmente na produção do fato, fenômeno, processo ou artificializar o ambiente ou os mecanismos de percepção para que o fato, fenômeno, processo seja produzido, percebido adequadamente. Estímulos, cenários, permite estabelecer um padrão desejável de observação, captar dados para descrição e análise, controlar o fato, o fenômeno, o processo. Isto é o tipo de pesquisa que nós vamos estar trabalhando. É uma pesquisa de laboratório. Não se aplica muito a nossos casos, mas eu já tive nos mestrados aqui da UER, nós já tivemos alunos que eles eram pessoas que trabalhavam em laboratórios, né? Trabalhavam em laboratório. Não é laboratório. Laboratório, por exemplo, de análises da Polícia Civil. Um rapaz, ele era formado em Química. Mas como que uma pessoa química trabalha? A Polícia Civil Investigatória, vocês sabem muito melhor que eu, que o mestrado de vocês é nessa área de segurança pública, e tem muita gente que é da área de segurança pública, né? Estou falando às vezes para delegados, para advogados, não é mesmo? E vocês conhecem muito bem, a minha área é das ciências humanas, né? É da ciência da saúde, né? Mas quando nós falamos de laboratório, não precisa ser um laboratório onde você vai misturar lá os tubos de ensaio, não. Laboratório pode ser um laboratório ao vivo aí, você sai e vai ao campo, é um laboratório, uma pesquisa de campo. Você está pesquisando como que a vacina vai atuar nos animais. Aí surgiu uma doença, né? A vaca louca, por exemplo. Mas a vaca louca é um nome popular, tem uma doença, né? A AIDS, por exemplo. Eu estava ouvindo esses dias que aqui em Boa Vista está sendo distribuído 4 testes para cada pessoa, quem quiser pode ir em alguns lugares que está sendo determinado aí pelo controle dessa enfermidade, né? Pelos órgãos que controlam, pelas pessoas que são responsáveis. A pessoa vai lá e pega 4 testes, não precisa fazer lá não, vai e faz em casa 4 testes. Então esse laboratório já não passa a ser mais no hospital, já saiu do hospital, o laboratório é na sua casa, é na casa da pessoa. Pode não ser na sua, pode não ser na minha, né? Então, isso nós vamos fazer o nosso cenário, que pode não ser o cenário lá dentro de um laboratório fechado. Vocês viram como que isso é muito relativo? A pesquisa, você tem que explicar direitinho, né? Tipos de pesquisa científica local. A pesquisa bibliográfica. Essa é uma das pesquisas mais usadas. É uma das pesquisas que a gente vê mais, né, aluno querendo fazer. O acadêmico vai lá, não, professor, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Sim, mas por que é que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica? O seu tema dá para você fazer uma pesquisa de campo. Você tem tempo para fazer uma pesquisa de campo. Não vai fazer bibliográfica porque é rápida, professor. É fácil.
Eu vou lá e leio tudo que já tem sobre isso, eu pego tese, eu pego dissertação, pego livro, baixo tudo da internet, faço um Ctrl+C, um Ctrl+V e meu trabalho está pronto. É mais fácil, não é? O que você aprendeu com isso? Tá? A pesquisa bibliográfica é fundamentada nos conhecimentos de biblioteconomia, documentação, bibliografia. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa. Então, todo mundo que pesquisa faz uma pesquisa bibliográfica. Mas se você for fazer só pesquisa bibliográfica, você vai trabalhar somente com esse material produzido, biblioteconomia, trabalhos produzidos na internet, né? Então, esse é um trabalho que é uma pesquisa bibliográfica. Mas o outro, que vai falar também, uma pesquisa que não é bibliográfica, vai fazer uma pesquisa de campo, por exemplo. Essa pesquisa de campo, ela vai ter que ser feita um embasamento teórico. Não existe pesquisa sem embasamento teórico, sem você ter autores que já escreveram sobre aquele tema. Requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos, imprescindível para qualquer pesquisa científica, registrar e organizar os dados bibliográficos referentes aos documentos obtidos e empregados na pesquisa científica, objetivos dela, desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um determinado fato, um assunto ou uma ideia. Então, uma pesquisa bibliográfica. Seu tema, ele é um tema que você vai falar, por exemplo, eu preciso saber, você vai lá, fala para o seu orientador, vai dizer, professor, eu preciso saber, eu quero saber, né, quais são os problemas que têm acontecido de feminicídio no Brasil, olha, no Brasil, com a Covid-19, nesse enclausulamento que as pessoas tiveram, por que aumentou tanto? Como que você vai fazer uma pesquisa no Brasil, em todos os estados do Brasil, sendo que você, né, nessa pandemia, vai ser difícil você sair daqui para ir lá para o Sudeste, para o Rio Grande do Sul, ou até mesmo aqui no Norte, não dá para fazer tudo isso. Então você vai ter que delimitar ou você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Né? Ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, né, em sentido de você sair fora, mas você vai comparar esses dados que tem lá, das pesquisas bibliográficas que você fez, com o estado de São Paulo, com o estado do não sei, não tem todos os dados. Você pode entrar que está tudo lá na internet, então você pega esses dados e compara com os dados aqui de Boa Vista, mas aqui você não quer fazer uma pesquisa bibliográfica, você quer verificar em loco o que acontece. Então você veja, a pesquisa sua ela pode ter duas vertentes, não tem problema. Quem vai determinar isso? Uma vez um aluno me procurou e falou assim, professor, eu vou fazer uma pesquisa, ela é assim, 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 assim. Eu falei assim, meu filho, você tem 2 anos para fazer, 1 ano você vai ficar nas disciplinas. Um monte de professor vai pedir para você fazer artigo. A hora que você começar a produzir o artigo do professor Josias, do professor fulano, você vai procurar o coordenador e vai falar assim, eu não aguento mais. Esse curso aqui da UER não dá, professor, vê se o senhor conversa com os professores para eles maneirar a barra. Vai enviar um monte de WhatsApp para mim, não é verdade? E vai falar assim, professor, olha, e você vai falar, puxa, eu pensei que eu tivesse tanto tempo. Olha só, então você precisa delimitar as coisas e pensar no futuro. Olha, eu vou fazer um curso de mestrado na UER, eu vou fazer uma especialização lá na Catedral, vou fazer outra lá na Atual, vou fazer isso. Não dá. O dia tem 24 horas, nós não conseguimos fazer tanta coisa assim. Então, você vai fazer alguma coisa, vai ficar em entretenimento. Ou vai escrever para mim e fazer, professor, posso mandar para o senhor o artigo que eu já produzi? Não pode. Como que nós vamos editar? Esse artigo nós vamos fazer com que ele seja publicado na revista Ambiente da UER, que é uma revista B3. É uma revista muito boa. Então, se vocês vão produzir o artigo e já saiu num lugar, você não pode fazê-lo de novo. Tipos de pesquisa científica local, pesquisa bibliográfica, continuação, ó, bibliográfica, né? Bibliografia. É o conjunto de obras derivadas sobre determinado assunto, escrita por vários autores em épocas diversas, utilizando todas as partes das fontes. Referência bibliográfica. Descrição precisa da fonte de informação, utilizando-se de normas específicas, a exemplo de Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, International Standard Organization, ISO. Então, você vai fazer baseado em quê? A sua pesquisa bibliográfica, mas você vai basear na ABNT. Vocês sabem que todos os trabalhos nossos da UER são ABNT. Então,
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo que eu falo para você está dentro dessas normas técnicas da ABNT, que você pode baixar, está na internet, e você pode seguir esses dados, né? Tipos de pesquisa científica, procedimentos de coleta de dados, pesquisa experimental. Consiste em experimentar, fazer experiência. Ó. Pesquisa experimental, vai fazer experiência, né? Fato, fenômeno, processo da realidade é reproduzido de forma controlada com o objetivo de descobrir os fatores que o produzem ou que por eles sejam produzidos. Então, vai fazer uma experiência. Ela é experimental, né? Experimentos são geralmente feitos por amostragem, conjunto significativo que compõe a amostra. O que é uma amostragem? Olha, eu quero verificar quantas pessoas foram presas na penitenciária aqui de Boa Vista, na penitenciária ali também, aquela que fica ali na avenida, perto da Avenida Roy. Eu quero pesquisar também aqui lá do interior, né? São Luís. Né? Eu quero verificar como que estão nas cadeias, como que estão aí em todos os órgãos que prendem pessoas, nas delegacias. Puxa vida, não é muita coisa não? É igual eu falo para você, não é muita coisa não? Né? Então você vai fazer experimento, você vai fazer uma amostragem, você vai delimitar a sua pesquisa. Você sabe que se você for em todos esses lugares, ela fica melhor. Mas não, você vai fazer uma amostragem. Você vai aqui na penitenciária, mas você vai fazer entrevista com 4 pessoas. Naquela delimitação do tema que você quiser. Aí você vai lá na outra, né, e vai fazer. Se você quiser lá também em São Luís, você vai. Vai lá para a baliza, sei lá, você quer ir. Você pode ir, mas não dá tempo para você fazer isso. Então você pode delimitando e vai fazer uma amostragem. Eu tenho 700 pessoas, mas dessas 700 eu vou utilizar só 30. É a amostragem. Você vai delimitar o seu tema. Entenderam? E você vai ter que justificar na sua pesquisa por que é que você fez essa delimitação. Olha, eu resolvi fazer pesquisa só com 4 pessoas. Por que é que você fez? Ciência você tem que explicar. Uma dissertação você tem que explicar. Na banca, se tiver uma pessoa que vai exigir isso de você, se for na qualificação, muito bem, se for na defesa, você pode ter problemas seríssimos, né? Então, dependendo, é claro que nós não vamos convidar para a nossa banca pessoas tão assim, né? Extremistas, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar de uma forma que o trabalho saia correto. Mas tem orientador que não fala nada para orientando. Não é aquele trabalho cru para qualificação, com 2, 3 páginas lá e fala assim, não, esse é o trabalho que ele produziu. Como que você passa 6 meses, 1 ano escrevendo e leva 5, 6, 10 páginas para uma qualificação? Hein? O trabalho vai ter 100? Então não é qualificação, você vai qualificar na defesa. Porque você quer saber tudo que a banca vai dar para você, as dicas que ela vai dar, para que você possa escrever seu trabalho. Então, o que é? Uma banca ou é 3, 4 orientadores que estarão ali tratando com você? E tem pessoas que defendem muito isso, eu não defendo. Tá? Eu gosto que na banca o aluno já leve o seu trabalho com pelo menos 50% pronto, delimitado o seu problema, ele já tem ali como que ele vai fazer a sua pesquisa. Isso é uma qualificação. A banca vai dar ideias para você, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Claro, a banca vai mexer no seu trabalho. Ela só não pode desmontar. Isso é falta de ética. Eu participei de uma banca ontem que eu fiquei até com dó da pessoa. Porque o outro falou coisa que é uma visão, cada um tem a sua visão. Agora, compete ao orientador nem chamar essa pessoa para uma defesa. Não é verdade? Não chama, fala assim, não deixa aqui e tal. Ou chama, porque às vezes a contribuição foi muito boa, a pessoa falou para melhorar o seu trabalho. Olha, vamos chamar assim, ela deu umas ideias legais aqui, nós não tínhamos visto isso. Vocês entendem? Nós temos que ter humildade para falar assim, não, foi muito bom. A experiência foi muito boa, né? Muitas vezes eu pego o trabalho do aluno, se ele tem tempo suficiente, a gente já sabe que o fulano vai participar da banca, o ciclano. Ei, você não quer ler o trabalho, não? Já está me orientando, já está com o trabalho praticamente pronto. Então, nós vamos para a qualificação, mas já deveria ser uma defesa. E é muito bom orientando. Você não quer dar uma lidinha nele antes, não? Se ele concorda, eu já passo para ele. Aí você vai falar assim, professor, mas isso aí é desonesto. Não é desonesto. O tema está sendo tão bom. O aluno já escreveu o artigo, já produziu,
Isso são orientandos que nem precisa às vezes de mim para ser o meu orientando, né? A gente vai direcionando, vai melhorando o trabalho. Eu falo, nossa, deveria defender já, não dá para qualificar. Tem trabalhos tão bons que ele vai para a qualificação, que ele já deveria ser uma defesa. Tem trabalho tão ruim que vai para a qualificação que não deveria ter nem um TCC. Não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado. Há muitas teses de doutorado, eu li muitas teses na Unicamp, da USP, entendeu? Você pode encontrar agora todas elas, você pode encontrar digitais, né? É tudo digital, você entra no site do CNPq, da CAPES, você baixa, ou você entra no site da universidade que você quer fazer, né? A pesquisa, você vai lá na área que você quer e aparece todos os temas. Aí você vai e pesquisa o que você quer. Olha, quando eu fiz meu doutorado era mais difícil fazer esse tipo de pesquisa, tinha muitas teses de doutorado que não estavam ainda digitais, né? E eu tive que ir na Unicamp e pegar 70, 80 teses para ler. E eu falei, não, isso aqui não vale um TCC meu lá de Roraima. Eu não vou deixar esse TCC. Daí eu vim da Unicamp, eu fiz meu doutorado na Unicamp, né? Então vocês vejam só, quantas vezes nós, professores, queremos que o nosso aluno seja bom. Você vai produzir um trabalho que é baseada. Você vai numa feira, você vai comprar as coisas, está no fim da feira, né? A feira ali daquela avenida Tairi Teve, né? No domingo. Você vai no final da feira, o que você vai encontrar no final? Produto mais barato. Os melhores já foram escolhidos. Você pode até no final da feira encontrar produtos excelentes, por um preço bem mais reduzido. É um risco que você corre, mas pode encontrar sim. Tem um produto que você vê está em promoção no supermercado. Entregam papéis aí no semáforo, faz propaganda na televisão, mas eles põem lá, vale enquanto tem o estoque. Ó, a validade é de segunda a sexta. Esse produto vai estar esse preço. Mas se você não correr logo, você pode perder. Isto é a realidade do que é reproduzido. Esta é uma amostragem do que você vai escolher para poder fazer. Os tipos de pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, ex post facto, a partir de depois do fato. Então, vocês que são da área e do direito usam muito, né, esses termos, principalmente do latim. Então, investigação sistemática e empírica. O pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações. São intrinsecamente não manipuláveis. Já ocorreu, o fato já ocorreu, já mataram o camarada. Mataram as mulheres, feminicídio é assim, né? Ou matou, ou então deixou aleijado, tudo marcado, tudo cheio de coisa, né? O camarada se acha no direito de ir lá e tirar a vida da outra, né? E depois fala que foi um problema de adultério, não sei o quê. Gente, ninguém tem o direito de tirar a vida das pessoas. Mas se a pessoa tem conhecimento, a pessoa tem mais facilidade, se tiver dinheiro melhor ainda, não vai pagar muito caro pelo erro que fez. Isso é justiça. Justiça humana, né? Bom, tipos de pesquisa científica, procedimentos de coleta de dados, levantamento. Concretiza-se pela interrogação direta das pessoas cuja opinião se quer conhecer. Então você vai fazer a sua pesquisa, seu procedimento útil para pesquisa exploratórias e descritiva. Etapas: seleção da amostra, aplicação de questionários, formulários ou entrevista, tabulação dos dados, análise com auxílio de ferramentas estatísticas. As vantagens: conhecimento direto da realidade, quantificação, economia e rapidez. Limitações: ênfase nos aspectos perspectivos, pouca profundidade, limitada pela apreensão do processo de mudança. Então, essa pesquisa de levantamento de dados, você pode ter uma surpresa. Quantas vezes eu já fiz pesquisa, ou então oriento pesquisa, que a gente tem um pensamento, sai com aquela vontade, vou entrevistar 50, 60, 100 pessoas, você leva o termo de compromisso, ninguém responde o seu questionário, ninguém quer que você faça entrevista. Você fala, puxa vida, professor, e agora? Agora vamos mudar o nosso foco, vamos mudar o que nós pensávamos. Você tem tempo suficiente? Tem. Então você vai fazer um trabalho, quando você vai fazer uma pesquisa agora comparativa, você vai comparar duas. Você queria fazer 3, 4, 5, 10, vamos comparar duas. Mas isso é o que nós temos tempo para fazer. Não adianta você querer abraçar o mundo todo. O mestrado tem 2 anos.
2 anos não dá para você fazer uma pesquisa científica profunda. Você tem que separar um pouquinho dos seus dados para você fazer um doutorado sobre o mesmo tema, dar continuidade na sua pesquisa, entendeu? Esta é a realidade. Você cai na realidade, cai na real. Às vezes a gente precisa falar para o aluno assim, para orientando, cai na real. Você não tem tempo para fazer isso. Vamos fazer bem feito isso, porque esse outro tema não dá para a gente fazer. Não dá para a gente fazer tudo, abraçar o mundo inteiro, né? Nós temos nossas limitações. A pesquisa científica, ela deixa você com os pés no chão. Ela te apoia. Pensa bem nisso, você que está escrevendo. Não queira escrever demais. Escreva o que você pode chegar lá e fazer, tá bom? Tem um provérbio que fala, dê o passo conforme as suas pernas podem dar. Não adianta você dar um passo muito grande, daqui a pouco você se cansa. Também não adianta você ficar com os passinhos pequenininhos, sendo que você pode dar um passo suficientemente bom para você. Veja o que é melhor para você. Senta com o seu orientador e determina os processos. Não vai ficar esperando, tem orientando que espera demais. Tem orientador que ele não tem tempo para a gente, né? Já teve orientador assim? O seu é assim? Eu creio que não, né? Na UER nós não temos orientador assim, todo mundo tem tempo, né? Então você veja só, o orientador seu não tem tempo para você, o orientador da outra pessoa não é seu, tá falando de novo, né? Então o orientador não orienta bem, não tem tempo, mas o tempo vai passando e nós temos tempo. Se nós não terminarmos o mestrado de vocês em 2 anos, a CAPES vai diminuir a nossa nota do mestrado. Se vocês não produzirem, porque todo mundo está pedindo para eu produzir artigo, porque se vocês não produzirem junto com a gente, a nossa nota diminui, a minha nota diminui, o meu currículo Lattes diminui. Mas como que eu orientei tantos alunos, como que eu dei aula para pós-graduação e meus alunos nunca produziram nada? Eu passei todo mundo, deixou eu ir embora. Não pode assim, a coisa tem que ser séria, né? Bom, ainda falando dos tipos de pesquisa nossa, como que nós devemos fazer, né? O levantamento caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cuja opinião se quer conhecer. Procedimento útil para pesquisa exploratória e descritiva. Etapa: seleção da amostra, aplicação de questionários, formulários, entrevistas, as vantagens, as limitações. Isso é fato. Esse slide que eu estou passando para vocês já daria uma aula inteira. Dá para a gente ficar aqui o dia inteiro, né? Tipos de pesquisa ainda, os procedimentos de coleta de dados, estudo de caso. Estudo aprofundado, exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Então, estudo de caso não quer dizer que você vai fazer um estudo de um caso, só pode ser sim. Mas você pode fazer um estudo de caso comparando 2, tá bom? É adequado para explorar situações da vida real. Isso aqui é muito debatido, viu? Tem problemas geralmente em bancos, porque tem pessoas que não entendem muito bem de pesquisa científica, metodologia científica, fala assim, ele não é um estudo de caso. A gente fala, é um estudo de caso, tá? Esse problema seu aqui, do seu orientando, é um estudo de caso. É adequado para explorar situações da vida real, descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas. Isso é um estudo de casos, tá? Nós temos também procedimentos de coleta de dados, a pesquisa de ação. O que é uma pesquisação? Pesquisação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. É uma pesquisação. Você envolve, a outra pessoa está inserida no seu próprio problema de pesquisa. Os seus objetivos, eles trabalham de uma forma coletiva. Tá? É uma resolução de um problema coletivo. Não é só você, é participante, tem mais gente representando ali. Indicada quando há interesse coletivo na resolução de um problema ou suprimento de uma necessidade. Não tem jeito de você fazer uma pesquisa para saber se uma vacina contra o vírus corona, o Covid-19, vai ser favorável ou não para a sociedade se você não é uma pesquisa coletiva.
Você tem que ter uma amostragem bem grande, você não pode pegar a população inteira, é claro. Mas você vai ter que selecionar pessoas de faixa etárias diferentes, você vai ter que selecionar pessoas também de níveis sociais diferentes. Você vai pesquisar, você vai ter que ter pessoas da faixa etária, por exemplo, mais de 60 anos, que é o grupo de risco. Por exemplo, eu tenho 61 anos, então já estou no grupo de risco. Aí você vai selecionar esse povo aqui. Você vai fazer uma pesquisa com quantos? São 1.000 pessoas? São 500 pessoas? Então, essas 9.000 pessoas que estão sendo, por exemplo, pesquisada com a vacina lá da China, que está sendo feita lá no estado de São Paulo, né? Então, o governo do estado de São Paulo está disponibilizando para 9.000 pessoas. Não são 9.000 pessoas de uma mesma faixa etária. Tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem velhos, entendeu? Idoso, né? Não pode falar mais que é velho, né? É idoso. Você chama um cara de velho, ele fica bravo. Então tá cabelo branco, tá caindo os pedaços, já fez uns 50 plásticas e quer ser você. Não, eu não sou senhor, é você, né? Mas, bom, a gente não vai brigar com ninguém, não é verdade? Indicada quando há interesse coletivo na resolução de um problema ou suprimento de uma necessidade. Envolvimento participativo ou cooperativo dos pesquisadores e demais participantes no trabalho da pesquisa, Você é indicada para esse tipo de pessoas, né? Utiliza-se de outros procedimentos já descritos, tais como pesquisa bibliográfica, experimentos, você está vendo? Ela não anda sozinha a pesquisa. Você vai fazer uma pesquisação, mas você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Não existe pesquisa, não existe, sem ser bibliográfica, tá? Toda pesquisa vai ter um levantamento bibliográfico, porque você vai ter que se embasar em teóricos. Ela é bibliográfica, ela pode não ser totalmente, tá? Ela vai fazer experimentos, aí ela vai determinar. Pesquisa documental, documento, qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens sem modificações, independentemente do período descrito desde a primeira publicação. Então, isso é uma pesquisa documental, é uma regra da BNT. Né? Então, como você vai fazer essa pesquisa? Muito fácil. Olha, eu vou pesquisar em livros, vou pesquisar em tese, em dissertações, vou pesquisar em leis, legislação, né? ênfase para fontes de informações ainda não publicadas, que não receberam tratamento analítico ou não organizadas. Aí você pode pesquisar, claro, vou pesquisar em relatórios de empresa, correspondência pessoal ou comercial, registro de igreja, em igrejas, hospitais, etc., fotografias, obras originais de qualquer natureza. Isso daqui você não pode fazer. Tem gente que fala, não, isso não vale, não é pesquisa. Como que você lá vai ver? Vai lá na igreja, vai pegar o livro de batismo de todas as crianças da igreja. Você vai lá no hospital, vai pegar os prontuários. Se o hospital deixar você trabalhar, eles permitiram assinar um termo de resposta. Nunca faça uma pesquisa sem você levar para o diretor, para a pessoa que é o chefe, quem manda, para que eles assinem um termo de compromisso com você. Por quê? Ou ele vai assinar dizendo que você não pode divulgar a fonte, você vai falar que foi em 10 hospitais de Boa Vista. Né? Boa Vista tem quantos hospitais? Não sei, né? Aí você vai no HGR, em qual você vai? Você vai lá no Coronel Mota, qual hospital que você vai? Entendeu? Você vai pesquisar as pessoas que entraram lá, que levaram um tiro de bala, 10 tiros, 50 de metralhadora, pessoas que foram baleadas, entendeu? E que chegaram lá, foram assassinadas ou não, você quer saber quantas pessoas dessas foram, ou você vai comparar os dados. Mas para que eu vou fazer isso se já tem os dados da Secretaria de Segurança Pública? Mas você vai pegar os dados dele e vai confrontar para ver se é mesmo. Olha, eu fiz uma pesquisa no pós-doutorado meu, queria saber os alunos, nós temos quantos alunos no Brasil que estudam em período integral. E nós fizemos essa pesquisa, uma pesquisa que não foi só eu que fiz, né? Nós tivemos uma equipe de pesquisadores da Unicamp e de várias outras universidades, tanto da América do Sul, nós tivemos a pesquisa da Comunidade Europeia, da Inglaterra, né? Então nós tivemos aqui na América Latina, nós temos várias universidades que ajudaram a gente nessa pesquisa. Alguns pesquisadores foram para a Inglaterra, outros foram para outras
outros países lá da Europa, outros foram para a América Latina, outros foram não sei para onde. Eu rodei todos esses países por aí fazendo essas pesquisas, lendo, escrevendo. Recebi alunos da França, da Alemanha, e fiquei com alunos lá, um semestre com alunos da Alemanha que vieram para a Unicamp, que não sabia falar nada de português. Então a gente ficava com esses alunos fazendo pesquisa, verificando como funcionava o sistema de aulas integrais, período integral, lá na Alemanha, na França, né, em Portugal. Aí eles queriam saber daqui uma troca de experiência. Fui em alguns países da América Latina, né, para fazer pesquisa na Argentina, no Chile, pesquisei esses trabalhos. Então vejam só, nós andamos esses países aqui na Venezuela, como que nós estamos no México, e nós chegamos a uma conclusão. Mas muitos deles eu tive que pesquisar em relatórios de universidades. Tá vendo? Pesquisa de projeto de pesquisa objetivo. Traçar um caminho eficaz que o conduza a atingir os objetivos a que se dispõe. No projeto define-se o que fazer. É a definição do tema, do problema seu, ou problema. Por que fazer? A justificativa da escolha do tema ou do problema. Para quem fazer? São os seus objetivos. Onde fazer? O local, o campo de pesquisa, como fazer? É a sua metodologia, o caminho que você vai percorrer. Com o que fazer? Os recursos necessários que você vai ter. Quando fazer? O seu cronograma de execução. Isso aqui você tem que ter. Se você vai para uma banca de qualificação, você tem que mostrar o seu cronograma. Na defesa, não. A defesa você não leva mais cronograma, né? Mas na qualificação tem que ter. Com quanto fazer? O seu orçamento. Como pagar? A verba, você vai ter verba de quem? Vai bancar tudo? É você que faz ou vai receber uma verba do governo, governo federal, qual órgão? É CNPq, é CAPES? Quem é que vai financiar isso para você? Quem vai fazer? É uma equipe? Olha, se há uma pesquisa muito grande, você vai ter que ter uma equipe para poder te ajudar, senão você não consegue fazer, não é verdade? Etapas da pesquisa científica. Como que nós vamos trabalhar essa pesquisa científica? As etapas dela, olha aqui, ó. Escolha do tema. O que vou pesquisar? Um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Assunto interessante para o pesquisador. Originalidade não é pré-requisito. Fontes de assuntos, vivência diária, questões polêmicas, reflexão, leituras, conversações, debates, discussões. Revisão de literatura. Quem já pesquisou algo semelhante? Vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma revisão. Você vai escolher alguns trabalhos, você lê e você fala assim, não vai dar para aproveitar. Uns são ruins demais, por isso que você rejeita. Nem aparece na sua referência bibliográfica. Outros são bons, mas você vai utilizar de um livro inteiro que você leu, às vezes só um parágrafo, um capítulo só, não tem mais. Né? Busca de trabalhos semelhantes ou idênticos e pesquisa e publicações na área. Então, esse é o direcionamento para que você possa fazer a sua pesquisa. Ele é muito bom, né? Senão você não consegue fazer. Etapas da pesquisa, justificativa. Por que estudar esse tema? Você vai justificar. Vantagens e benefícios que a pesquisa irá proporcionar. Quem vai ser privilegiado com isso? Quais os benefícios que vão ter? Importância pessoal ou cultural. Vai ter importância? É uma justificativa. Deve ser convincente. O vendedor ele chega para você, vai vender sapato, você vai lá no shopping, agora que voltou, né? Todo mundo está indo para o shopping, a mulherada entra lá na loja para comprar sapato, o vendedor já desmonta a loja inteirinha e não leva um sapato nenhum. Que vergonha, né? Vocês já viram isso? Ah, não vou levar, não gostei de nenhum. Coitado do camarada, se ele ganhasse por ter trazido todos aqueles pares de sapato, ele teria muitas vantagens. Quem vai ser convincente? O vendedor desce com um sapato e fala, este é o sapato que eu trouxe para você. Olha como é maravilhoso. Ele é uma pessoa, você é uma pessoa fina, granfina, olha aqui esse sapato, né? Sapato caríssimo, bonito. Mas do jeito que ele fez para te vender o sapato, você sai lá com o sapato, você nem ia comprar sapato, você entrou na loja para não comprar. Mas ele é convincente. Formulação do problema. Que respostas estou disposto a responder? Tá? Definir claramente o seu problema. Delimitá-lo em termos de tempo e espaço.
Vou fazer uma pesquisa para saber na penitenciária de Boa Vista quantas pessoas já morreram desde quando ela surgiu até o século 34. Nossa, para que isso? Que loucura! Você delimita o seu tempo. Vou fazer uma pesquisa nos anos 2019 e 2020. Então, se você vai pesquisar a quantidade de assuntos que você vai fazer, 2 anos não dá, às vezes só 2020. Determinação de objetivos. O que pretendo alcançar com a pesquisa? O objetivo geral? Qual o propósito da pesquisa? Os específicos? Abertura do objetivo geral em outros menores, possíveis capítulos. Geralmente eu falo para o meu orientando, olha, se você fizer 3 objetivos, vão ser os seus 3 capítulos, a gente já bola, já faz sair do objetivo geral, que já partiu lá do título, a gente já faz com que esses 3 objetivos específicos já sejam os capítulos. Não vai ficar queimando na cabeça, não, ele já vai correr atrás do problema que ele já sabe. Isso é objetivo. Se você puser muito objetivo, já falei isso em outras aulas para você, vai ficar doido. Porque se ele for impossíveis capítulos, ou você colocar 10 objetivos, quem vai fazer uma pesquisa em 2 anos? E não vai ficar 2 anos fazendo, geralmente vai fazer essa pesquisa em 1 ano, né? um prazo muito curto para fazer uma pesquisa. A CAPES pressiona a gente para sair um mestrado em 2 anos, por isso que sai um mestrado tão ruim ultimamente, né? Mas nós temos que formar mestres, doutores. O mestrado antes eram 4 anos, foi diminuindo, né? Os cursos de especialização que eram 2 anos. Eu, quando fiz psicopedagogia clínica e psicopedagogia organizacional, eu fiquei 2 anos fazendo. E era um curso de especialização, lato sensu. Todos os dias eu ia na universidade, na PUC, lá em Brasília, fazer. E aí? Hein? Pergunto para você, e hoje? Esses cursos que tem de especialização, que são muito fáceis de serem feitos. Hoje o mestrado que era 4 anos, passou para 2 anos. O doutorado, que eram 6, passou para 4. Então você vê, vai encurtando o tempo, vai saindo uma qualidade um pouquinho a desejar. E não é porque a gente não quer, o pesquisador não quer, o orientador não quer, não é porque tem tempo. Nós somos penalizados pela avaliação. Você não pensa que o mestrado da UERJ surgiu do nada. Eles avaliam tudo, a gente tem que escrever, publicar, e tem que ter artigo, tem que ter orientação. Mas como que se você vai ter um currículo bom se ninguém nunca dá uma chance para você, tá vendo? Etapas da pesquisa científica, metodologia. Como se procederá a pesquisa? Caminhos para se achar aos objetivos propostos. Por exemplo, qual o tipo de pesquisa? Qual o universo da pesquisa? Quantas pessoas você vai investigar? Você vai delimitar? Será utilizado a amostragem? Vai fazer uma delimitação? Ou é uma pesquisa censitária? Você vai usar todas as pessoas, todos os alunos de todas as escolas? Não dá, né? Quais os instrumentos de coleta de dados que você vai utilizar para fazer a sua pesquisa de campo? Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? Como que você fez? Qual a forma que será usada para a tabulação dos dados? Como você vai tabular? Você vai ter muitos dados. Se você fizer uma pesquisa, questionário, por exemplo, e o questionário for tudo de perguntas abertas, você está doido. Vai dar muitas coisas, muitas respostas para você tabular, não é verdade? Como interpretará e analisará os dados e informações? Como você vai analisar? Explicitar a metodologia de pesquisa de campo ou de laboratório é bastante importante. Pesquisa bibliográfica, leitura como material primordial, indicar como pretende acessar suas fontes de consulta, fechá-las, lê-las e resumi-las, construir seu texto, etc. Coleta de dados. Como será o processo de coleta de dados? Como? Através de que meios? Por quem? Quando? Onde? A paciência sua é provada aqui. Tabulação dos dados. Como organizar os dados obtidos? Recursos, índices, cálculos, estatísticos, tabelas, quadros e gráficos. Análise e discussão dos resultados. Como os dados coletados serão analisados? Confirmar ou refutar a hipótese anunciada. Conclusão da análise dos resultados, sintetizar os resultados obtidos, evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo, indicar as limitações e as reconsiderações,
apontar a relação entre fatos verificados e teoria, contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, empresarial ou desenvolvimento da ciência e tecnologia, redação e apresentação do trabalho científico, redigir o trabalho científico, monografia, dissertação, tese, artigo, etc., e obedecer às normas pré-estabelecidas. Isso é o trabalho que você vai fazer, tá? Essa conclusão da análise dos resultados, a redação, como que você vai fazer, quem você vai sinalizar, o que você vai estar estudando, etapas do método de pesquisa. Você vai escolher o seu tema, vai revisar, vai fazer a sua justificativa, formulação do problema, determinação dos objetivos, objetivo geral e específico, a metodologia, a coleta de dados, a tabulação de dados, a análise e discussão dos resultados, conclusão da análise dos resultados, redação e apresentação do trabalho científico, a divulgação. Essas são as etapas. Coloque isso daqui num papel, faça um rascunho e comece a escrever o seu trabalho assim. Para quem já está escrevendo, já está terminando, não qualificou ainda, esse é o esquema que você deve seguir, é o esqueleto, tá? Vê se tem isso no seu trabalho, se você alcançou esses objetivos. Exemplo de pesquisa: pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Pesquisa experimental. Saber como os peixes respiram. Pesquisa exploratória. Saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Pesquisa social descritiva. Saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. Pesquisa histórica, é uma descritiva. Saber o que é neutralidade científica. Uma pesquisa teórica, ela é descritiva. Saber como se desenvolvem ou se desenvolveu o estudo do câncer de mama no Brasil. Pesquisa biográfica, exploratória. Vendo? Esses são exemplos de pesquisa, né? Tipos de pesquisa científica. Tentando descomplicar um pouquinho para vocês. Ó. Níveis. Exploratória. Conhecimento. Como? Objetivos. Conhecer mais e melhor o problema. É o objetivo da pesquisa exploratória. Elaborar hipóteses, aprimorar ideias, descobrir instituições, né? Então, intuições, quer dizer. Então, esse aqui é pesquisa exploratória. Quer dizer, isso aqui é um resumo da aula de hoje, tá bom? Modalidades: levantamentos biográficos, entrevistas, estudo de casos. Descritiva: o que? Vai responder essa pergunta: o que? Vai descrever características de população ou fenômeno, estabelecer relações entre variáveis. Estudos etnográficos, levantamentos de opiniões, de atitudes, crenças, etc. Explicativa: vai falar o porquê, identificar variáveis que determinam a ocorrência do fenômeno, explicar a razão do fenômeno, investigar relações de causa e efeito. E as modalidades: experimental ou quase experimental. Vejam que não é difícil, né? Aqui tem a bibliografia consultada, tá? Os trabalhos que eu consultei para poder estar apresentando para vocês, né? Bibliografia de metodologia, esse trabalho praticamente embasou para a gente aqui, e esses são os métodos científicos que nós usamos. Bom, está na hora de nós falarmos um pouquinho sobre as nossas atividades. A atividade dessa aula de hoje, ela será um resumo comentado por tópicos. É mais fácil para vocês fazerem, não precisa se matar, né? Eu tenho que dar um trabalho para vocês para confirmar que essa aula passou, porque é uma aula através do YouTube, não é uma aula através do Moodle, que a gente vai lá e registra vocês assistindo, né? Você pode assistir minha aula de manhã, de tarde, à noite, pode assistir no mesmo horário da minha aula com vocês. Vocês deverão enviar esse resumo comentado por tópicos para o meu e-mail institucional, como vocês sempre têm feito, com o seu nome, seu RA, tá bom? Tudo de bom para vocês, até a próxima aula. Essa disciplina de escrita científica nós estamos passando nesse primeiro semestre de 2020, é uma aula remota. Nossa última aula será dia 15 de setembro, estamos a quase 15 dias para terminar nossa aula. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e esse curso nosso é o curso de pós-graduação do mestrado profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima, a UER. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula, fica com Deus.